Fala, meu amigo, Olá, tudo Lu. bem? Tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Tudo Tudo ótimo? ótimo. Consegue me ouvir? Muito bem, muito bem. Então, que bom. E deixa eu te agradecer desde logo. Você é um parceiro, um amigo que eu tenho e é uma honra ter você aqui hoje na nossa live da PGM. Não só porque eu já estive na live da PGE de Alagoas, eu tive o prazer de ter você ali como host, né? Como mediador da palestra, como co-debatedor da palestra. E agora eu tenho a possibilidade de retribuir esse carinho que você teve comigo, de também recebê-lo agora na nossa casa, aqui na Procuradoria do município do Rio de Janeiro. E para quem não conhece o Luiz Vale é procurador do Estado de Alagoas, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, é professor, é escritor. Nós estamos, nesse momento, inclusive, prestes a lançar uma obra que nós coordenamos sobre o tema dos precedentes no direito administrativo, e o Luiz hoje vai falar de precedentes e a fazenda pública, né? Como é que se dá essa relação dos precedentes com a fazenda pública. Então, o Luiz, além de ser uma pessoa que hoje eu considero um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, não só pela competência dele, não só pela atuação profissional dele, mas como pessoa, é uma pessoa incrível. Tenho vários amigos em comum que confirmam isso. Portanto, eu não poderia estar mais feliz do que estou agora recebendo você aqui, Luiz. Obrigado pela aceitação do convite, obrigado pela parceria de sempre e vamos falar um pouquinho de precedente, né, Luiz? Ô, meu amigo, eu que agradeço as generosas palavras. É uma honra para mim imensa estar aqui numa live da PGM do Rio de Janeiro, ainda mais com você, que é um grande amigo, uma grande referência, né? Leio os seus livros há tempos já e para mim sempre foi um paradigma, um modelo enquanto advogado público e enquanto também docente. Eu fico muito feliz de participar da live, discutir um tema, né, que nos é muito caro, e como você bem disse, nós estamos, né, coordenando uma obra que em breve vai ser publicada sobre precedentes administrativos. Tive a felicidade de te receber na PGE de Alagoas também, e agora, né, vir aqui para debater esse tema para mim é motivo de muita honra, de muito orgulho. Te agradeço muito, você é um grande amigo, parceiro, e estamos aqui para o debate, para a discussão, e esse é um tema muito caro para a advocacia pública como um todo. Obrigado, meu amigo, de coração. Obrigado, Luiz. Luiz é um grande processualista, então acho que conhece melhor do que ninguém a questão dos precedentes judiciais, mas é um grande advogado público, também trabalha com a ideia de precedentes administrativos, como nós já adiantamos, estamos até escrevendo sobre isso. É uma obra coletiva nesse momento, com vários autores, com várias referências. É um tema da minha pesquisa minha pesquisa pós-doutoral, minha pesquisa de Visiting Scholar na Ford University School of Law, quando eu tive a oportunidade de estudar os precedentes e adaptar para a ideia de precedente administrativo. E o Luiz é um parceiro que vai agora comigo lançar uma obra coletiva com vários autores escrevendo sobre vários aspectos da teoria dos precedentes. Luiz, eu queria, assim, de início, começar pela parte mais voltada ao processo civil, com o CPC de 2015, a teoria dos precedentes judiciais, a brasileira, né, uma teoria adaptada para a nossa realidade, não aquela teoria que todos nós conhecemos do common law, mas uma teoria brasileira dos precedentes foi buscada, né, os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil trazem essa necessidade de coerência na atuação dos tribunais e o 927 elenca precedentes que vinculariam os juízes. Então, acho que, para começar assim, a nossa conversa, o que você acha em relação a essa teoria dos precedentes à brasileira, como alguns falam? É, Realmente temos uma teoria de precedentes no Brasil? Realmente os precedentes judiciais vinculam? Eu sei que muitos já defendem isso com base no CPC, mas tem sempre controvérsia no direito, então alguns autores questionam essa vinculação aos precedentes no 927. Mas, enfim, queria saber a sua opinião primeiro, para a gente começar então a falar de outros aspectos mais específicos. Perfeito, meu amigo. O Código de Processo Civil de 2015, diferente do que alguns apontam, ele não criou uma teoria dos precedentes judiciais. Ele ajudou a consolidar, né, talvez, um sistema de precedentes em face, né, da consolidação de regras e princípios tratando dos precedentes judiciais
Eu até prefiro a expressão padrões decisórios vinculantes, porque, por exemplo, nem tudo que está no 927, a gente sabe, é precedente no sentido estrito do termo. Então, com o Código de Processo Civil, a gente, de fato, consolida, né, uma teoria dos precedentes judiciais, ainda que a brasileira, ainda que com as nossas peculiaridades, até porque, né, diferentemente do que ocorre em países outros, vinculados principalmente à tradição de common law, nós temos aqui no Brasil uma previsão legislativa que estabelece que determinadas decisões são consideradas obrigatórias e vinculantes. Quando a gente sabe que, em regra, né, o precedente judicial é considerado como tal quando o juiz, no caso futuro, assim o utiliza como referencial paradigmático para prolatar sua decisão diante, né, da proximidade, da similaridade das circunstâncias fáticas. Então, no Brasil, a gente, a priori, já diz que uma determinada decisão produzida, por exemplo, em sede de recurso especial processado de segunda sistemática repetitiva é precedente judicial e, portanto, deve ser observado, deve vincular. E, como eu disse, com o Código de Processo Civil de 2015, a gente consolida, talvez, um sistema de precedentes, ainda que adaptado ao nosso contexto, porque a gente já trabalhava antes com os precedentes judiciais, mas sob uma ótica e um viés persuasivo, de convencimento, né? Inclusive, nós, no âmbito da advocacia pública, tradicionalmente sempre fizemos referências às decisões de determinados tribunais para elencar como precedente judicial, para que fosse aplicado num determinado caso. E esse movimento de valorização dos pronunciamentos judiciais, ele vem de antes, né, lógico, do CPC de 2015. A gente pode lembrar, por exemplo, da própria estrutura da súmula vinculante no artigo 103A da Constituição Federal, dos recursos, né, repetitivos, lembrando aqui a redação do 543C do Código de Processo Civil de 73, a repercussão geral, o Instituto da Repercussão Geral. Então, nós já caminhávamos para um fortalecimento e uma valorização das decisões judiciais. E com o CPC de 2015, nós temos, né, uma tentativa de sistematização desses precedentes judiciais, ou melhor, desses padrões decisórios vinculantes, com o objetivo, né, principalmente de guarnecer a segurança jurídica, buscando estabilidade, cognoscibilidade, previsibilidade e também resguardando a isonomia para que tivéssemos, né, um tratamento isonômico em relação à aplicação do direito. E a gente espera, e o artigo 926 é um artigo emblemático, talvez um dos mais importantes do Código de Processo Civil, na medida em que ele estabelece, né, um dever dos tribunais de uniformizarem a sua jurisprudência ou seus precedentes, mantendo-os estáveis, íntegros e coerentes. Que é isso que a gente busca e é isso que muitas vezes a gente não vê. Então, o que a gente percebe, inclusive em pesquisas, né, feitas com magistrados, é que muitos ainda, né, entendem que não há essa obrigatoriedade, essa vinculatividade, essa necessidade de se observar os padrões decisórios vinculantes, quando a gente sabe que essa observância ela é salutar, principalmente para que o jurisdicionado enxergue no Poder Judiciário, né, uma uniformidade de posicionamento e a gente não tem aquela ideia clássica e tradicional da jurisprudência lotérica, né? E principalmente porque essa loteria judicial ela gera uma instabilidade nas relações sociais e dificulta até mesmo, né, fazendo uma análise econômica, os investimentos no próprio país, né? Porque esse é um dos pontos a ser observado, né? Quando se vai investir no país, é a estabilidade, né, das relações que são geradas pelos pronunciamentos do Poder Judiciário. Então, os padrões decisórios vinculantes, eles estabelecem modelos de conduta também, pautas de conduta. E eu costumo observar, inclusive trato isso no meu livro, o precedente judicial sob uma ótica normativa, né? Sob um viés normativo. E essa necessidade de observância ela é imperiosa até para que a gente tenha uma racionalização da atividade jurisdicional. Porque não dá para a gente, principalmente aqui já falo, no âmbito da advocacia pública, de nós, né, postergarmos, protrairmos discussões que já estão eventualmente consolidadas, né, no âmbito judicial. Isso gera custos, né, para o erário, principalmente em termos de influência de juros, correção monetária, e por isso que há uma necessidade de mudança do paradigma da atuação da advocacia pública. Eu acredito que já há um esforço coletivo para que a nossa atuação seja diferenciada, principalmente para que nós possamos, né, atuar de forma estratégica, né, pensando, de fato, naquelas questões que demandam maior aprofundamento, maior discussão,
e racionalizando a nossa atuação em relação a situações já consolidadas, já postas. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, sistemicamente, estabelece alguns incentivos para que essa litigância não seja uma litigância irresponsável, desenfreada. E, por exemplo, o próprio artigo 90, parágrafo 4º, prevê a redução da verba honorária pela metade se há um reconhecimento do pedido. E esse dispositivo, inclusive, à luz do enunciado número 9 do CJF, ele se aplicaria à Fazenda Pública nas obrigações de fazer e não fazer. Então, a Fazenda Pública precisa também, e aí, já entrando nesse ponto, redimensionar a sua atuação para que a gente possa atuar de forma mais racional, considerando que somos o principal repeat player do Poder Judiciário, o principal litigante, e fazemos parte da maioria desses 78,7 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário, e, portanto, a nossa atuação é indispensável para que haja essa racionalização. Falei do 90, parágrafo 4º, e, como eu disse, há um movimento da advocacia pública como um todo de redesenho da sua atuação. Aqui em Alagoas, em alguns tipos de demandas, nós nem contestamos, envolvendo, por exemplo, a efetivação do direito à saúde, justamente por conta até desse ônus que você gera para o erário em razão de uma postergação de discussão sobre determinada matéria que já está posta, já está consolidada, e é salutar que nós tenhamos esse tipo de postura mais adequada em relação aos precedentes que já estão firmados no âmbito judicial. E perceba que o próprio Código de Processo Civil, até no redesenho do tema dos honorários advocatícios, previu, no artigo 85, parágrafo 11, os honorários recursais. Então, com muito mais razão, a gente tem que olhar para a nossa atuação e pensar e como nós vamos atuar, inclusive invertendo aquela lógica. Muitas vezes, hoje, a gente inverte a lógica na advocacia pública. Ao invés de eu pedir a dispensa do recurso, em determinadas situações, eu justifico por que eu vou recorrer, porque aquela situação já está consolidada. Então, eu tenho que demonstrar ali que existe uma forma, uma situação ou outra, uma peculiaridade que enseja a necessidade de interposição do recurso para que eu não possa gerar um custo adicional. Isso envolve não só juros, correção monetária, como também a própria movimentação da máquina administrativa para atuar naquele processo. A mão de obra de um procurador é cara, de toda a estrutura da procuradoria. Então, acredito que a gente, com o Código de Processo Civil, também influenciamos uma mudança, talvez, ou o início de uma mudança de cultura na advocacia pública, para que a nossa litigância seja mais estratégica, que a gente possa centrar os esforços e as atenções naquilo que é imprescindível e para que os colegas deixem de atuar e ficar com a caixa lotada de processos repetitivos que poderiam simplesmente ser resolvidos de maneira mais estratégica. E, a meu ver, a gente ainda precisa evoluir muito no trabalho adequado da teoria dos precedentes judiciais, porque no Brasil ainda considerando a nossa realidade, a gente confunde muito e toma muito ementa por precedente ainda, ou tese por precedente judicial, sem uma leitura adequada, mais profunda dos fundamentos determinantes, da motivação da decisão e aquilo que de fato é vinculante. Inclusive, em várias situações, processos nos quais atuei, eu já tive a oportunidade, por exemplo, meu amigo, de verificar que a contraparte trazia ali como fundamento vinculante, obrigatório, uma situação que tinha sido dita de passagem, de forma lateral, obterdicto, e queria impor a vinculatividade. Então, se não é uma leitura adequada do que é a parte vinculante do precedente judicial, a gente acaba, em algumas situações, o profissional acaba caindo nessas armadilhas. Muita gente pensa, esses tecnicismos na prática não refletem em atuações estratégicas, muito pelo contrário, A gente tem que mapear a nossa atuação, inclusive, para formações de precedentes adequados envolvendo a Fazenda Pública. E a maior parte hoje, quando você olha para os padrões decisórios vinculantes do 927, RESP repetitivo, RE, quando você olha para o IRDR, boa parte envolve a Fazenda Pública, porque a maioria dos processos tem a Fazenda Pública como parte de alguma maneira, e por isso que a nossa representatividade adequada ela é importante na formação dos precedentes. Excelente. Eu acho que essa intervenção sua já trouxe um panorama geral e preciso sobre a teoria dos precedentes no Brasil. Acho que alguns pontos assim que eu destacaria o primeiro ponto da fala. Eu acho que realmente a nossa teoria dos precedentes ela é diferente da teoria que nós temos nos países do Common Law, como você bem colocou no início, Luiz.
na teoria tradicional dos precedentes, o precedente ele não nasce precedente, né? A decisão não nasce como precedente, ela se torna precedente a partir de uma decisão, num caso futuro, que reconhece aquela decisão anterior ou a ratio decidente da decisão anterior como vinculante, ou como necessária de ser observada em casos semelhantes futuros. E no Brasil não, a gente já traz, talvez nessa nossa ainda vinculação ao civil law, a questão de maior segurança, de já ter tudo na lei ali, o próprio CPC já elencando o que seria, desde logo, um precedente vinculante, um padrão, como você falou, um padrão decisório vinculante. E nesse Isso é muito ponto, Rafa, se interessante. você me permite, tem até um aspecto que não é que isso seja de todo ruim. Isso, de certa forma, é interessante, até já escrevi sobre isso, porque sabendo, por exemplo, a priori que aquela decisão ela é paradigmática e referencial, deve-se ter um cuidado maior, inclusive, de se explorar os argumentos de maneira mais vertical, de forma ampla, para que aquela decisão ela tenha um caráter qualitativo superior, né? Até o Michele Tarufo trabalha muito bem essa questão, né? E, infelizmente perdemos o Tarufo. Saudoso Tarufo já. Tarufo, quando vai diferenciar, por exemplo, o precedente de jurisprudência, ele fala, olha, o precedente qualitativamente ele é superior porque há uma exploração argumentativa maior, há uma preocupação com a construção desse referencial. E o fato de nós termos essas disposições no artigo 927, de alguma forma, também contribui para que haja uma atenção em relação ao processo construtivo dos padrões decisórios vinculantes, porque a gente se preocupa muito com a aplicação e pouco, talvez, ainda com o processo de construção. Né? Até recentemente escrevi um artigo com o Mazola, nosso amigo em comum, grande Mazola. Foi publicado na Repro, e a gente discute exatamente a construção da decisão judicial e os problemas decorrentes dos modelos de julgamento no Brasil, modelo Seriati, modelo Percure, e até a gente faz referência a um dispositivo do regimento interno do STJ, o artigo 104A, que é um dispositivo muito salutar, que prevê, né, necessariamente a votação dos fundamentos quando eles forem divergentes, né? Porque muitas vezes se chega a uma conclusão, mas são fundamentos distintos, né? Falando das decisões plurais. E o regimento interno do STJ, no artigo 104A, prevê especificamente a votação sobre os fundamentos, para que você tenha, diante da consideração de que ali eu vou formar um padrão decisório vinculante, eu já firmo quais são os fundamentos determinantes que, inclusive, vão orientar, né, a aplicação do direito. Então, esse dispositivo é muito salutar. Infelizmente, ele foi pouco aplicado no STJ. Nós temos 2 acordos, né, nos quais ele foi aplicado, mas é uma preocupação muito grande no Brasil também, deve-se ter com o processo de construção. Desculpa te interromper aí, mas... Não, perfeito, é isso aí. Acho excelente. Aliás, você falou do Mazola, quando eu comentei do Mazola que você faria live, ele mandou um abraço e falou, ó, meu coautor. E aí já deu a dica do artigo. Não, mas é interessante esse movimento, porque realmente, como você bem falou, a gente não teria nenhuma obrigatoriedade de incorporar na essência, a teoria dos precedentes dos países do Common Law, literalmente aplicá-la aqui no Brasil. A gente poderia, a meu ver, sem nenhum problema, adaptar, e eu acho que essa adaptação de já elencar precedentes que já vinculariam tem essa vantagem que você bem tocou, né? Você já vai para a decisão pensando que ela vai ser um precedente a ser seguido, e você verticaliza a análise, você traz um debate mais aprofundado, pelo menos é o que se espera, né? Quando os tribunais debatem essas questões. E isso demonstra, Luiz, que tem havido uma certa convergência dessas tradições, né, do Common Law e do Civil Law. Pelo que eu percebi lá nos meus estudos, nos países do Common Law tem sido cada vez mais frequente a edição de diplomas legislativos, né, e uma proliferação legislativa, não só leis em sítio distrito, mas atos normativos, infralegais, sem perder a importância aos precedentes, naturalmente. E no Brasil a gente tem essa aproximação com os precedentes agora, tem outros pontos de contato, mas interessante que no próprio Estados Unidos, por exemplo, que é um país tradicionalmente ligado ao Common Law, tem uma curiosidade lá, né? A Louisiana, por exemplo, é o único estado que adota o sistema do Civil Law ainda, pela sua forte ligação com a França, especialmente. A Espanha também teve alguma influência, mas a França especialmente.
E aí você tem essa. Eu me lembro que lá nas aulas, né, nas lectures, lá nas palestras, eu perguntava, mas e a Louisiana? Não é assim? Aí os professores já se arrepiavam e falavam, a Louisiana é um caso à parte, deixa a Louisiana de lá. Porque a Louisiana é como se fosse um mundo à parte. O common law que é o que prevalece. Mas, enfim, é interessante essa abordagem que você trouxe. E partindo aí para um próximo tópico, Luiz, o que você acha? Você acha que já tocou ali, pelo menos nesse tópico? Queria que você aprofundasse eventualmente essa questão do papel da advocacia pública. Você mesmo já trouxe a sua visão em relação à mudança de cultura do advogado público. Eu compartilho a mesma ideia. Eu escrevi um artigo, foi publicado recentemente, sobre o papel da advocacia pública no dever de coerência estatal, para manter a coerência da administração pública. Foi publicado na Revista de Estudos Institucionais. E compartilho a mesma ideia de que o advogado público hoje, especialmente numa teoria de precedentes, ele tem que modificar a sua atuação. Você falou de uma questão prática interessante, que, pelo menos na PGM do Rio, ainda não é uma realidade, de você inverter aquela lógica. Ao invés de você pedir dispensa para recorrer, você tem que pedir autorização para recorrer, porque tem a ameaça de ônus sucumbenciais recursais, né? Então, essa mudança que se comentou pode parecer uma questão muito específica, um detalhe pragmático. Eu acho que isso é importantíssimo, porque De quem é fato. advogado público sabe, né? Todo dia a gente interpõe não sei quantos recursos, né? Se a gente não tiver essa racionalidade que você menciona, realmente não adianta nada a gente ter uma teoria de precedentes se na prática a gente continua desconsiderando isso. E aí vem a pergunta, né? A questão, a provocação. Como é que fica o papel, então, hoje da advocacia pública? Como é que a advocacia pública, a fazenda pública, de um modo geral, trabalha com uma ideia de padrões decisórios vinculantes, decisões judiciais que vinculam a atuação dos juízes? Se elas vinculariam também a atuação dos advogados públicos, da administração pública? O que que você pensa a respeito? Bom, vamos lá. E eu aproveitar e mandar um beijo para minha esposa que está por aqui, é procuradora do município também de Maceió. E Tá, um acabou de grande abraço lançar, para ela. uma obra sobre construção dos precedentes judiciais, analisando a questão da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde. Então, um livro que está sensacional, toca diretamente na nossa atuação também, nas demandas de Sensacional. saúde, o livro lançado pela GZ e está por aí também. E ela também é craque no tema. Mas, enfim, essa tua pergunta, meu amigo, ela é extremamente pertinente. Primeiro, falando um pouquinho dessa mudança de paradigma. Porque quando a gente olha para o Código de Processo Civil, por exemplo, a gente vai lá no artigo 332, quando trata da improcedência liminar, nós temos, né, a improcedência liminar embasada na aplicação de padrões decisórios vinculantes. Quando você vai lá no artigo 311, né, que trata especificamente da tutela de evidência, você tem no inciso 2º a possibilidade de deferimento de uma tutela de evidência fundada também em padrões decisórios vinculantes. Quando você vai para o artigo 496, que toca diretamente na nossa atuação, que trata da remessa necessária, há uma dispensa da remessa necessária quando a decisão estiver fundada em padrão decisório vinculante. E o que é muito interessante, né? O artigo 496 entra num ponto que nos é muito caro, quando ele vai falar da dispensa da remessa necessária, ele já traz, no parágrafo 4º, a previsibilidade da dispensa da remessa quando a decisão judicial estiver fundada em precedente administrativo. Ou seja, né, o precedente administrativo, a meu ver, eu até escrevi isso no artigo que vai ser publicado na obra, ele passa a ser considerado uma fonte direta, né, para o órgão jurisdicional, para que ele possa exercer o seu mistério, né, proferir a tutela jurisdicional efetiva, deferir a tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, a gente passa também, o Código de Processo Civil não trabalha só com precedentes judiciais, ele trabalha com precedentes administrativos e traz esse reforço, né, da utilização dos precedentes administrativos como fontes também. Você olha para o artigo 932, os poderes do relator, você vai ver lá a aplicabilidade, né, de uma racionalização de atuação quando estiver fundada em padrões decisórios vinculantes. Então, o código, como um todo, de forma ampla, ele estimula uma mudança de postura para que nós não tenhamos uma litigância irresponsável, principalmente para que o advogado público, por exemplo, diante da sua atuação, né, no âmbito judicial, possa, de fato, observar aqueles padrões decisórios vinculantes já existentes e mudar a dinâmica da sua atuação. A gente falou aqui da justificativa para a interposição de recurso. Por que você vai interpor o recurso
contra essa decisão se já existe um padrão decisório vinculante. Então, a gente mudar a nossa postura, né, de recorrer por recorrer. Eu acho que essa postura ela já não faz parte, né, da cultura central da advocacia pública, que deve buscar uma atuação estratégica, isso, inclusive, levando em consideração até a implementação de novas tecnologias. E veja que a gente, dentro do nosso papel institucional, nós temos que pensar na racionalização da nossa atuação, e o Código nos conduz para esse caminho, né? E o advogado público deve também observar, e tem se discutido, inclusive hoje, né, uma eventual possibilidade de condenação e litigância de má-fé da parte que litiga contra o precedente obrigatório, né? Diante da ideia, inclusive, da perspectiva de se encarar o precedente enquanto norma, né? O próprio artigo 966, que trata da ação rescisória, permite o uso da ação rescisória por violação à norma jurídica e poderia estar inserida a norma precedental. Então, de fato, o Código nos leva a essa mudança de postura, inclusive com penalizações, né, e ônus que devem levar o advogado público a repensar a sua postura. Em relação à vinculatividade dos precedentes judiciais à administração pública, perceba que, a princípio, quando você olha para esse questionamento, você e vê a redação 927, né, os juízes e tribunais observarão 2 pontos. Então, a princípio, dá a entender que apenas o Poder Judiciário estaria adstrito àquelas manifestações e não a administração pública. Para que a administração pública se submetesse a esses precedentes judiciais obrigatórios ou esses padrões decisórios, eu necessitaria de uma mudança, de uma alteração constitucional, como foi feita com a súmula vinculante, né, e a sua impositividade também à administração pública. Mas olhando por um outro viés e lembrando muito das suas lições, né, em relação ao direito administrativo como um todo, você estimular, né, a litigância, né, contra um precedente, contra um precedente judicial ou um posicionamento administrativo contrário, né, ao que já está estabelecido no âmbito do Poder Judiciário, talvez possa, né, servir, eu possa ensejar uma violação à própria moralidade administrativa, à eficiência administrativa, porque se já há um padrão decisório firmado, por que na esfera administrativa nós vamos, por exemplo, negar a concessão de uma determinada gratificação que no âmbito do Poder Judiciário já está posta, né, como possível de ser deferida? Não haveria aí qualquer racionalidade na nossa atuação, a não ser que fosse uma hipótese que ensejasse uma mudança de entendimento, uma provocação para mudança de entendimento, para um eventual overrule ou overturn, né, uma superação total ou parcial, que fosse estratégica para a advocacia pública. Mas, no geral, inclusive, eu falo isso porque nos meus pareceres eu tenho sempre orientado a observância também dos padrões decisórios vinculantes, para que a gente não tenha, né, e eu acho que na advocacia pública a gente precisa aperfeiçoar sempre isso, um diálogo entre o setor consultivo e o setor contencioso, para que a gente não gere uma judicialização desnecessária. E nesse ponto é importante que nós tenhamos essa observância mais fundada em razões, né, principiológicas, né, e na moralidade administrativa, na eficiência. E acho que a administração pública tem cada vez mais observar. A gente tem visto isso em algumas legislações até, né, que já tem previsto uma dispensa de atuação quando, naquele caso, já existia um padrão decisório vinculante. Até, salvo engano, na lei do processo administrativo tributário, por exemplo, do Paraná, a gente tem essa previsão, né, de observância dos padrões decisórios judiciais vinculantes. Então, esse é um ponto que a gente precisa, de fato, repensar e gerar uma discussão quando necessariamente queira-se provocar uma modificação de entendimento. E voltando um pouquinho na temática dos precedentes administrativos, acho muito que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, o Decreto-Lei 4657, que foi alterado pela 13.655 de 2018, lá no artigo 30, estabelece, né, ou cria essa teoria do stare decisis para os precedentes administrativos, estabelece uma vinculatividade, né, para que sejam observados os precedentes administrativos, e isso a bem de uma racionalização, porque da mesma forma como o jurisdicionado não pode ter respostas díspares em situações similares, o administrado também não. Não tem sentido eu pleitear uma gratificação no âmbito do processo administrativo, um procurador falar:
ok, vou deferir, e outro procurador falar que não. Deve existir uma racionalidade nessa atuação. Né? E a bem, inclusive, da administração pública, e o interesse público, né, muitas vezes está traduzido na efetivação do direito, né, do servidor, do indivíduo, enfim. E só para fechar essa questão, um outro aspecto que a gente precisa também repensar nesse ponto é que a gente vive, você é um grande observador dessa temática e escreve de forma profícua sobre isso, um movimento de mudança da administração pública para uma administração pública consensual, né? Para uma administração pública dialógica. A consensualidade administrativa sempre foi vista com ares de improbidade em alguns momentos, mas ela deve ser vista como um caminho necessário para a busca da efetivação do interesse público. Né? E nesse ponto especificamente, a gente tem um movimento geral em âmbito legislativo. Né? E, inclusive, na LINDB, o artigo 26, para mim, se traduz em uma cláusula geral de consensualidade administrativa em todos os seus aspectos. E é isso que a gente deve buscar. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós fomos a terceira Câmara Estadual a ser criada, a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que tem trazido muitos resultados, né, excelentes resultados, e o movimento também para outras vias, para outros meios de resolução de conflitos, é uma forma, né, não só de desafogar o Poder Judiciário, mas também de trazer uma resposta mais efetiva para aquele eventual litígio envolvendo a administração pública. Tanto que a própria Lei 14.133, que eu sei que você vai comentar daqui a pouco, né, ela prevê lá no artigo, a partir do artigo 151, me corrija se eu estiver errado, né, a regulamentação do uso de meios adequados de resolução de conflitos dentro, né, nas discussões de contrato administrativo, até ampliando, né, o espectro do que a gente vê como comum, prevendo lá o dispute board como um meio de resolução de conflito, enfim, dentro dos contratos administrativos. E acredito que esse é um caminho a ser percorrido, um caminho necessário, e a tendência para que a gente possa focar naquilo que eventualmente e de fato é mais estratégico. Maravilha, foi não, excelente o que você comentou, muita informação. O Luiz ele é uma máquina de informação, impressionante, tudo de cabeça, os artigos. Citou até o artigo de cabeça da lei de licitações. Eu confesso que a nova lei de licitação que nasceu num dia, no mínimo, curioso, né? Quase uma piada pronta, nasceu no dia da mentira, no dia 1º de abril. O desafio agora é lembrar dos artigos de cabeça, né? E você já trouxe os artigos de cabeça, o artigo que fala dos métodos adequados, alternativos de solução de controvérsias, e a gente estava tão acostumado com a Lei 866, com as numerações, já estava tudo na cabeça. Agora eu tenho que me acostumar com as numerações da Lei 14.133 de 2021. Mas eu tô nesse desafio. Realmente ela traz essa tendência da solução alternativa ou adequada de solução de controvérsias extrajudicial, e o Dispute Board ela é digamos, uma novidade no campo legislativo, apesar de nós já termos algumas experiências anteriores. Em São Paulo, nós já temos legislação que trata do Dispute Board. O STJ já se pronunciou sobre o uso do Dispute Board antes, né? Tem enunciados, inclusive, enunciados sobre isso também, exatamente, do CJF. Exatamente. E eu fiz aqui, quando eu era chefe do consultivo da PGM, né, chefe da PADM, eu cheguei a fazer um parecer e propor uma minuta na época de decreto para regulamentar o Dispute Board no município do Rio de Janeiro. E o parecer chegou a ser aprovado à época pelo procurador-geral, mas não foi para frente. Na época o prefeito não assinou o decreto, não lançou o decreto, e isso ficou meio parado. Não sei agora, com a nova lei de licitação, se eles vão ter o interesse em avançar com isso, porque o Dispute Board ele vai ser cada vez mais utilizado, especialmente nas grandes contratações de infraestrutura, contratações de concessão, contratações mais complexas. Enfim, vamos ver, é um balão de ensaio aí para ver se a gente começa a utilizar com mais intensidade. Mas vários aspectos que você comentou, Luiz, são muito pertinentes. Eu acho que, em primeiro lugar, isso que você defendeu, eu também defendo a mesma posição, ou seja, apesar do artigo 927 se referir apenas a juízes e tribunais em relação à vinculação ali das decisões ou dos padrões decisórios mencionados, eu vou na mesma linha. Foi a tese que eu defendi no livro de precedentes, né, que eu escrevi em 2018, dizendo o seguinte: apesar dessa redação literal, os precedentes judiciais
eles vinculariam a atuação administrativa por questões principiológicas, inclusive, porque de que adianta a administração pública litigar quando você já tem um padrão que vincula o magistrado que vai julgar aquela demanda? Portanto, ela vai litigar basicamente já sabendo o resultado daquela demanda. É uma perda de tempo, a perda de dinheiro, e é uma atuação, às vezes, anti-isonômica, porque alguns particulares recebem um determinado benefício por conta de uma decisão administrativa e outros não recebem. Então, essa ideia de coerência administrativa passa também, na minha opinião, pelo respeito aos precedentes judiciais ou aos padrões decisórios vinculantes. Eu vou na mesma linha. Em relação aos precedentes administrativos, que esse é o tema específico da minha obra lá em 2018, uma curiosidade, Luiz, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, do Visiting Scholar, e comecei a transformar o que eu tinha pesquisado em livro, eu publiquei o livro em 2018. E eu acho que ele está até por aqui. Eu não sei se foi não sei se foram algumas semanas, eu não sei se foi um mês ou 2 meses antes de sair a alteração da LINDB. E publicou o livro, eu fiz o lançamento e tal, aí veio a LINDB. Aí eu olhei para o artigo 30 e falei, nossa, tá aqui, ó, o artigo 30 da LINDB, falando da importância da coerência administrativa, a importância de uma atuação administrativa racional. Tudo a ver com a ideia de precedente administrativo, apesar dessa expressão não aparecer ali literalmente no artigo 30, mas a lógica de respeito às decisões administrativas ou aos precedentes administrativos, a lógica está ali. Até eu citei essa semana que eu presido o núcleo de gerenciamento de precedentes judiciais e administrativos aqui na PGE. Então a gente também centraliza essas discussões para gerar uniformidade, para que a gente não tenha disparidade de entendimento. E aí eu tive que lavrar um parecer que envolvia uma mudança de entendimento. Então a gente estava superando o entendimento anterior para adequá-lo à nova realidade, enfim. E aí eu fiz referência aos seus escritos, inclusive porque esse caso especificamente ele não só exigia uma mudança de entendimento, um overruling administrativo, mas exigia uma modulação de efeitos, ou seja, o estabelecimento de regras de transição. Então, eu apliquei o artigo 23 da lei de introdução, enfim, esse parecer está... depois eu vou te mandar para ver o que você acha, né, assim que for aprovado, mas esse parecer, o cerne dele é a discussão de precedente administrativo e essa necessidade também de se buscar coerência, integridade, estabilidade das relações firmadas pela administração pública, até porque a administração pública também cria pautas de condutas com seus posicionamentos. Exatamente. Eu chego a dizer que os precedentes administrativos são fontes do direito administrativo, que é um tema, é uma afirmação polêmica, nem todo mundo concorda, tem bons autores que discordam, apesar de entenderem relevante a uma atuação administrativa coerente, alguns autores entendem que não existiria uma teoria de precedentes administrativos no Brasil. O tema não é tão tranquilo, mas, enfim, com todo respeito a quem pensa diferente, na minha opinião, existe uma teoria de precedente administrativo que está sendo construída com calma no Brasil, ainda não é uma teoria sedimentada, mas eu acho que cada vez mais nós temos, não só na doutrina, né, pessoas escrevendo, eu, você, e agora a nossa obra aí sobre esse assunto, outros autores também já escrevendo sobre esse assunto. Didier também na nossa coletânea. Sobre amigos exatamente. Didier está na obra. Assim, a obra está recheada de gente importante. Como é bom ter amigos, né, Luiz? Porque Didier, Paulo Modesto e outros grandes professores aí fazendo parte dessa obra. Luiz Vale, vários autores relevantes aí na nossa obra coletiva. Mas realmente é muito bom saber que a gente está debatendo isso na doutrina, que já tem esse debate nas instituições, né? Como a advocacia pública, por exemplo, se porta nessa questão dos precedentes, como a própria fazenda pública tem que se portar, a administração pública. Enfim, a gente tem que continuar com esse aprofundamento. E no campo legislativo, também alguns indícios, né? Legislações específicas da AGU, legislações específicas de procuradorias estaduais, algumas procuradorias municipais, a LINDB com o artigo 30, e se a gente pensar, foi em 2018 essa alteração, nós estamos em 2021, então pouco mais de 3 anos, é muito pouco tempo para a gente amadurecer a interpretação, inclusive do artigo 30 da LINDB, mas o fato é que a gente tem que avançar nessa discussão.
Por isso que eu acho importante, não só na doutrina, a gente escrever, como a gente está fazendo sobre esse assunto, mas também debater no campo da prática, né? No campo da advocacia pública, como você está fazendo na PGE de Alagoas, como outras instituições, como outras instituições de advocacia pública também estão já debatendo. Outro dia eu fiz um parecer para uma associação de procuradores, eu não sei se eu fui para a associação de procuradores, não vou dizer detalhes aqui por conta da questão confidencial da contratação, mas eu, na pesquisa, encontrei legislação recente estadual que trata de processo administrativo, tal como a Lei 9784 de 99, âmbito federal, determinado estado recentemente trouxe uma lei estadual e expressamente disse que na atuação administrativa a administração pública se vincula aos precedentes judiciais. Até inserir essa previsão legislativa lá no artigo da nossa obra que vai ser publicada. Então, acho que já temos um movimento da legislação. Já temos um movimento. Né? E acho que é isso. Salvo engano, a própria lei do processo administrativo tributário do Paraná prevê, né, expressamente. Prevê também. É isso, acho que é uma discussão muito rica. Luiz, como a gente combinou, a gente vai fechar essa live aqui agora por volta de 5h45. Eu já vou ter uma outra live numa outra instituição às 6 horas, então, para que dê tempo para preparar aqui o celular, eu apanho um pouco das questões aqui tecnológicas, me atrapalho um pouco às vezes. O problema não é a tecnologia, o problema é quem mexe com ela, no caso sou eu. Mas eu acho que, independentemente da duração, o fato é que essa live aqui ela foi rica de informação. É impressionante como você é didático, né? Isso eu já sabia, porque a gente leciona junto em alguns cursos, mas além de didático, você tem muito conhecimento. Então você conseguiu condensar nesse bate-papo, acho que algumas ideias importantíssimas sobre a teoria dos precedentes judiciais, ou dos padrões decisórios vinculantes, como você prefere, a questão da vinculação da administração pública a esses precedentes judiciais, a existência de uma teoria de precedentes administrativos e como isso impacta na atuação da administração pública e da advocacia pública, de modo que acho que essa live foi muito produtiva e foi só um início. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives. Eu já deixo aqui o convite para você, Luiz, para falar de outros temas importantes, de processo civil, de direito público, do que você pretender falar. Se quiser falar de receita de bolo, a gente recebe você também para falar de receita de bolo, que é muito bom ouvir você, muito bom debater, e acho que essa foi só uma primeira conversa. O pessoal está elogiando bastante aqui a live, está te elogiando bastante. Alguns estão perguntando sobre novas edições dos meus livros, etc. Eu prefiro não ficar falando. Já falei até muito de livro que a gente vai lançar, mas não fiquei falando de editora, não falei de detalhes, porque como esse aqui é um canal institucional, eu evito falar de questões mais específicas, mais pessoais, apesar de serem questões relacionadas a estudos, e a gente está aqui no Centro de Estudos da PGM. Mas só por uma questão, enfim, hoje o mundo está muito polarizado, para evitar qualquer discussão, para quem quiser saber de novidades em relação à minha atuação acadêmica, vá lá no meu Instagram. Para quem quiser também seguir o professor Luiz Vale está no Instagram, sigam o professor Luiz Vale, ele tem dicas lá ótimas de preparação para concurso, de direito público, de leituras, enfim, vale a pena também seguir o professor Luiz Vale, recomendo no Instagram. Luiz, palavras finais aí para você. Só quero te agradecer de coração pelo convite. Foi uma honra para mim participar de uma live da PGM do Rio. Felicidade enorme, ainda mais contigo. Te parabenizo pelo trabalho à frente do Centro de Estudos da PGM. É fantástico. Né? Tenho acompanhado também as lives aqui que já foram realizadas. E para mim é motivo de muita satisfação, de muita honra estar contigo debatendo esse tema que nos é muito caro. Você que é um grande amigo, uma grande referência em todas as áreas. E eu espero ter contribuído, de alguma forma, lançado algumas reflexões para todos que nos acompanharam. Agradeço muito a participação e fico muito feliz, como eu disse, de estar aqui, porque a PGM do Rio é uma grande referência institucional. Você é um excelente, um fantástico advogado público, um doutrinador de mão cheia, que eu sigo, né, os passos aqui, sou um mero pupilo, né, dos seus ensinamentos. E espero ter contribuído de alguma forma. E já também fica o convite
para a gente continuar nossas interlocuções também lá na Procuradoria-Geral do Estado, ainda mais agora com a nova lei de licitações e contratos, enfim. Obrigado, meu amigo, de coração, fico muito feliz, é um marco, né, na minha atuação como advogado público, ter participado da live com você aqui na PGM do Rio. Obrigado mesmo e agradeço a todo mundo que participou. Obrigado, Luiz. O marco é para a gente também. Eu aprendi muito. Eu costumo dizer que o professor ele é um eterno estudante, portanto, um eterno pupilo. Então, o professor que acha que já sabe tudo, que não precisa estudar, não precisa aprender, ele não é um professor, ele é um arrogante, né, no final das contas. Então, acho que aprendi muito hoje, isso eu tenho certeza. E tenho certeza também que vou continuar aprendendo com seus ensinamentos nas nossas conversas, sejam conversas informais, sejam conversas virtuais, via live, como a gente está fazendo atualmente, e quem sabe amanhã conversas presenciais, com seminários, congressos, com pessoas debatendo, olhando no olho ali, ao vivo. Né? O calor das pessoas é importante também. Obrigado, Luiz. Parabéns pela grande live que você fez. Né? E numa próxima oportunidade a gente vai debater outros temas, eu vou avisar aqui aos nossos queridos seguidores. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam ao vivo, a todos que fizeram aqui comentários, agradeço o carinho de todos vocês. E essa live, como todas as outras lives, ela vai ficar postada no canal do YouTube para quem quiser assistir novamente, e para aqueles que ainda não assistiram, podem convidar à vontade, as pessoas podem basicamente ingressar no canal do YouTube da PGM, podem assistir as lives que já foram realizadas, inclusive essa do Luiz. Lembrando que amanhã, quinta-feira, teremos aula no nosso curso de licitação. Amanhã teremos a presença do ex-procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rodrigo Zambão, que vai falar dessa nova lei 14.133. Lembrando que o curso de licitação começou quando era PL 4253 de 2020. E aí, no meio do curso, tivemos o nascimento da lei no dia 1º de abril. Então, amanhã teremos um encontro marcado às 5 horas. Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Parabéns para sua esposa. Vou te acompanhar por aqui. Obrigado mesmo, de coração. Com Deus, saúde para você. Espero te encontrar presencialmente em breve. Obrigado. Parabéns para sua esposa pelo lançamento do livro. Sucesso para ela também. Um abraço para a família toda e até a nossa próxima live. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo. Até mais.